E aí, cambada, caso tu não conheça a carinha de psicopata, eu sou o Leandro Ilustrador. E esse é um corte do canal Academia de Arte, que tu encontra no YouTube ou no Facebook. Mas antes de assistir o vídeo, clica no gostei, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E depois, é claro, comenta aquilo que tu concorda ou discorda do assunto que a gente está discutindo nesse vídeo, beleza? Como é que tu começou a trabalhar nesse, não vou dizer desenho, mas no mundo artístico? Qual que veio primeiro? Desenho? Ser escritor? O que tu almejou de primeiro, assim? Eu falo pra galera que sempre pergunta isso, é que eu desenho antes mesmo de saber escrever, sabe? Eu lembro eu pequenininho assistindo desenho animado na TV, já pegava aqueles papel de pão mesmo para ir desenhar, eu sempre adorei copiar o personagem que eu via na TV. Então, o desenho sempre foi a minha primeira paixão mesmo, um quadrinho, desenho animado. Então, desde muito novinho, eu adoro. Eu era aquele que na aula, na escola, quando tinha trabalho da escola, todo mundo queria fazer parceria porque eu ia desenhar a capa. Então, desde novinho, já venho trazendo isso de gostar de desenhar. A literatura surgiu mais para mim quando eu percebi que muitas histórias que eu queria passar para o quadrinho era enorme, não tinha como eu parar para desenhar tanta página. E a literatura começou a se mostrar um caminho bem interessante para eu trabalhar toda aquela história. Sempre gostei Sim. também de trabalhar com as palavras. E o gostoso é isso, né? Se você gosta de quadrinho, é importante você ter um pezinho na literatura também, para você saber montar um roteiro, um enredo legal, fazer bem a divisão dos balões e até para saber trabalhar bem com a língua, né? Com os dizeres ali, o que entregar naquele momento, o que não entregar naquele momento. Então, o quadrinho foi minha primeira paixão mesmo, mas aí dele puxou o resto tudo. Tu era daquele aluno que no final da prova ia lá e começava a colocar desenho na prova? Com certeza, com certeza. Até na faculdade, viu? Não era só em primeiro grau, não, não. Na faculdade eu já era conhecido disso. Terminava as provas, tinha um cantinho lá, já deixava um personagem desenhado, alguma coisa assim. Não Já, adianta. Para quem gosta de desenhar, quem gosta de quadrinho, folha em branco é um convite. Então, não tem jeito. já é de praxe. É engraçado que quando, no meu caso, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito problema por ficar desenhando em prova. Mas depois eu também fiz faculdade. Aliás, estou fazendo faculdade ainda, que não tem nada a ver com desenho, é outra questão, nada a ver. Mas eu sou dono de ficar desenhando no meio da aula. E hoje em dia isso não é uma coisa que dê problema, isso é até uma questão que ajuda na questão da interatividade. Mas quando era criança eu realmente não via muita vantagem nisso. Embora que eu veja Uhum. normalmente as pessoas comentarem que tem uma certa vantagem em termos de trabalho, de conseguir fazer as capas dos trabalhos, essas coisas, mas eu me estressava um pouquinho quando era criança. Não sei se é uma Eu costume acho que aqui eu do tive sul. muita sorte, que eu, por muitos anos, eu estudei na mesma escola. Então, os professores, minha irmã sempre um ano à frente meu, né? Porque ela é um ano mais velha. Então, eu já ia para uma classe que a professora já tinha algum histórico meu. Então, ela sabia que eu gostava de desenhar. Então, eles sempre incentivavam a desenhar a capa. O pessoal já me conhecia por desenhar também, sempre incentivava a fazer grupo juntos. Então, isso me ajudou bastante. Hoje, até por ter tanta informação, hoje até os professores gostam mais disso. Antigamente tinha professor que era mais chatinho, né? Não gostava que a gente ficasse desenhando a aula e tal. Mas eu, pelo menos, nunca tive problema, não. Sempre usei a favor. É que eu acho que hoje em dia os professores também usam o WhatsApp, né? Que nem os alunos. Então, eles já estão vendo as fofocas ali do quem é que tá passando desenho para onde ali, eles mesmo já querem ver. E hoje em dia é melhor o aluno estar desenhando que ele ver o aluno com o celular na sala de aula, né? Então ele fala, tá É, desenhando, é menos mal. melhor, melhor. Mas aí, tu desenhava desde criança e para escrever então, tu começou mais ou menos em que foi junto, foi um pouco mais adiante que tu começou Então, a seguir demorou fixo um na pouquinho escrita? mais. A escrita veio um pouquinho mais tarde. A hora que eu comecei a pegar livros que me interessavam mais para ler, aí que eu comecei a falar: nossa, mas será que eu não criaria uma história legal também escrevendo, não só desenhando? Aí, que nem eu falei, comecei a ver que tinha muitas histórias na minha cabeça que no quadrinho eu não ia ter tempo, não ia ter aquele pique todo para passar para páginas e mais páginas. Então eu falei: na escrita eu vou pôr essa história.
E eu gosto muito de literatura fantástica, principalmente envolvendo vampiros. E eu peguei uma fase que foi aquela fase que deu aquele boom de vampiro e tal, então tinha muita literatura saindo, muito assunto, filme, tudo. E foi a época que eu lancei meu primeiro livro, que chama Vinganças de Sangue, e ele é todo trabalhado com uma história de vampiros, brincando com a geografia aqui da minha cidade, sem falar que é minha cidade. Então, esse era um plus que eu trazia para o pessoal daqui. Falava, olha, para você que mora aqui, tenta reconhecer que você vai se ligar que tal lugar pode ser um lugar que você já foi, que você conhece. E hoje até eu tenho ele no e-book lá pela Amazon, tem mais o Mark Emily também, que é de vampiro também, tá para a Amazon. E sou muito cobrado para continuar. Vamos. E tempo para você desenhar, escrever, trabalhar e tudo Ah, mais. sim. Aí é Ué, complicado. se tiver os links aí, a gente já deixa no vídeo aqui, deixa tudo marcadinho ali pra ti. Depois passo todos os links aí. Link é o que não Que fica, falta. que fica mais prático. Mas é engraçado. Eu escrevi algumas coisas já pouca, nunca fui profissional nisso, mas eu escrevi algumas coisas por um motivo mais ou menos como o teu, que é justamente quando tu desenha, tu cria uma série de personagens, algo desse tipo, e chega um certo ponto que tu sabe que não vai ter, o cara não vai ter paciência de desenhar todos aqueles cenários que tem para desenhar, todas aquelas posições, todas aquelas uh, características do personagem só para poder contar uma história. Então aí o cara acaba se interessando por escrever. É uma coisa que leva a outra, né? Acabou E dando eu isso. acho que anda de mão dada, né? Não adianta. Se você gosta de quadrinho, obrigatoriamente você tem que, no mínimo, gostar um pouquinho da escrita, porque a tua narrativa vai ter que existir ali. Sim. E quando você consegue unir os dois, é uma delícia. Quando eu estou desenhando, a escrita vem para trabalhar como que cada personagem vai falar, o que ele vai estar passando para o outro. E quando eu estou na literatura, o desenho vem auxiliar para eu poder criar um cenário, porque eu vou descrever ele, mas é legal também conseguir imaginar detalhes dele. Então, os detalhes do personagem. Às vezes eu paro, desenho o personagem para eu transcrever para a literatura como que ele é. Sim, sim. A parte escrita sempre ajuda muito nessa questão também do imaginário, de não ficar simplesmente na questão do desenho, mas que é para a pessoa que está, o leitor, ou. É leitor também, né? A pessoa que lê história em quadrinhos é leitor igual. Que ele possa ter alguma imaginação em certos pontos ali que a gente acabou não desenhando por algum motivo ou outro, né?